Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV. Segunda-feira, abrindo nova semana, não é? E daqui a pouquinho também a nossa Roda da Fofoca. Mas agora, vamos para a nossa primeira página. Um assunto fervendo aí. Ficou sem resposta na última semana. Hoje a gente teve meia resposta do que é esse assunto, mas uma série de dúvidas continua aí na cabeça do público. Mas vamos por partes, não é? A história do Tom Veiga, o Louro José, que não apareceu um dia, no outro o programa estava gravado, ou seja, também ele não precisou ir trabalhar, aí estava se esperando essa segunda-feira para ver se o Louro José, se o Tom Veiga apareceria ou não, justamente para desanuviar os vários boatos, as várias possibilidades que foram levantadas para explicar o sumiço do Louro, não é? Todo mundo sente falta dele. E aí começou a se falar desde a história de que ele e Ana Maria Braga brigam muito, não estariam se entendendo, a ele estar doente, gripado, rouco, a ele estar internado, ele ter se separado da mulher, fim do casamento do Tom Veiga, e por conta disso ele ter sido hospitalizado também. Então eram todas essas possibilidades, metade delas acho que já começaram a ser esclarecidas hoje, quando finalmente o Louro José voltou para o Mais Você e teve até um papinho com Ana Maria Braga, que inclusive brincou com essa história de brigas entre eles, né? Esse anti-amor, como ela definiu, e acabaram dando um abraço, selando uma amizade que sempre existiu, mas que as pessoas cismam, né? Em dizer que ali eles não se bicam, embora só o Louro tenha bico, a Ana não. Outra coisa, o Tom Veiga explicou como o Louro José de que ele estava gripado, muito gripado, que ele perdeu a voz, não é, em função da rouquidão, e que hoje ainda, mesmo no trabalho, ele continuava meio rouco, sim. Não falou história de cateterismo, não falou a história da internação, não se tocou em assunto de final de casamento, que foram as outras possibilidades levantadas, porque aí foram possibilidades que tocam num assunto muito pessoal, muito íntimo e que talvez ele não quisesse tocar e nem haveria necessidade. Para falar disso, ele pode dar uma entrevista, pode fazer um comunicado pelo Instagram, não precisaria necessariamente falar desse assunto num programa onde o personagem dele não bate com nada disso. Ele teria que ser o Tom Veiga de verdade. E aí não dá, né, gente? No programa ele é o Louro José e fim de papo, viu? Mas aí, o que são essas outras possibilidades? O Jornal Extra fez uma reportagem em relação a isso, dizendo que sim, ele teria ficado internado e a coisa foi até mais longe. Essa reportagem do Jornal Extra diz o seguinte: mulher de Louro José põe fim à relação após traição. Tom Veiga, o Louro José e Alessandra Veiga estão prestes a assinar os papéis de divórcio após 14 anos e meio. Foi ela quem pôs fim à união há 2 meses, quando ele se mudou para um flat. E de acordo com uma amiga muito próxima ao casal, Alessandra cansou do comportamento agressivo de Tom. E diz o seguinte, essa amiga: a primeira briga séria que tiveram foi no Rock in Rio do ano passado. Ele bebeu um pouco demais, ela não gostou e Tom a deixou lá sozinha. Quando voltou para casa, a Ale catou as coisas dela e se mudou para São Paulo. Pouco tempo antes, Tom teve que se submeter a um cateterismo após sofrer um princípio de infarto. Isso vocês se lembram? Foi em setembro do ano passado, vai fazer 1 ano agora. Foi quando já estava acontecendo essa história toda. Deprimido, ele pediu para a mulher voltar e os dois reataram, mas aí as brigas recomeçaram e ele estava começando a se relacionar com outra mulher. A esposa descobriu, conta agora um outro amigo. E ainda, segundo fontes, Tom está tomando antidepressivos e tendo dificuldades para cumprir, não é, suas funções no Mais Você. Ele e a Alessandra têm uma filha, é isso o que diz a reportagem. Então, é uma coisa que eu acho que, antes da gente mostrar até o videozinho com o Louro José, a volta dele, a brincadeira com a Ana Maria Braga, sobre as supostas brigas dele, que a gente bem que falou aqui, que isso não seria de jeito nenhum motivo, é o seguinte, olha,
esse tipo de reportagem, essas informações vindo à tona, eu acho que elas pedem um posicionamento do Tom Veiga. Não estou falando de Louro José, estou falando de Tom Veiga, o seu criador e o seu intérprete. Simplesmente por quê? Porque a gente teve um exemplo muito recente do que foi a história do Wesley Safadão. Né? O Wesley demorou o máximo que ele poderia e nem deveria para poder fazer um comunicado, dar entrevistas, tocar nesse assunto e resolver a situação. Ou seja, por um triz, isso não jogou a carreira dele no buraco. O Tom, ele faz um personagem que é muito querido das famílias, é muito querido das crianças. Então, quando se fala em traição, em comportamento agressivo, em ter bebido um pouco demais, a gente não sabe quem são essas pessoas que falaram. Essa responsabilidade é sempre do jornal. A gente não sabe com que intenção falaram esse tipo de coisa, se é só para defender a amiga ou, de repente, por tabela também, dá aí uma vingada desse cara que não teria sido legal com a amiga, de qualquer maneira, não é? Um personagem como esse, ter o seu intérprete envolvido em palavras como bêbado, né? Ou bebeu um pouco demais, agressivo, estava se relacionando com outra mulher, o que pode ser substituído por traição, como foi no título, são coisas que não combinam, são coisas que podem queimar o personagem, pode bater no Louro José, porque a coisa tá junta, né? O intérprete e o boneco e o programa, mas você é um programa super família, então vai ficar uma bola de neve se não se posicionar. Essas coisas, elas só tendem a crescer, só tendem a aumentar. Se não corta o mal pela raiz, se não se posiciona, se não se dá a sua versão dos fatos, a tendência, eu acho que a gente já sabe muito bem qual é, né? A gente que lida no meio sempre soube qual é. Então, nós sempre avisamos aqui, se posiciona, fala, não quer dar entrevista. Hoje em dia, meu Deus do céu, a internet está aí, faz um comunicado, grava um vídeo, taca lá, né, uma nota e já corta essa história, porque pode prejudicar muito. De repente, vem aí a emissora, não está gostando da cara do personagem, a Ana pode implorar pro Tom Veiga ficar, o Louro José ficar, não vai ficar. Né? E a gente sabe que a emissora tem sido muito rígida com coisas que realmente pesam, importam e são muito significativas. Então, conselho de amiga ninguém está pedindo, né? Mas eu estou dando aqui justamente por esse caso recente que a gente teve, que foi muito complicado para nós cobrirmos, não é? Muito desagradável e você vê que a coisa está se esgotando, nenhuma providência efetiva está sendo tomada e você está vendo que às vezes o artista está indo para o buraco, o que poderia ser evitado se realmente, né, já se posicionasse, já realmente falasse, olha, o meu lado da história é esse, estão falando um monte de coisa, mas a minha verdade é essa, e pronto, e joga, porque senão, né, os passos seguintes, não é bola de cristal, mas a gente pode até dizer para vocês, passo seguinte, descobrir quem é essa mulher que ele estava se relacionando, se ela existe, se ela não existe, dependendo do tipo de mulher também pode vir a dar uma entrevista e que, né, prejudique mais ainda essa história ou traga novos elementos que a gente vai analisar. Tem uma série de coisas, ou a própria Alessandra, a ex-mulher dele, falando também sobre o casamento. Então, para que deixar chegar nisso tudo? Todo mundo tem direito de falar, ninguém está discutindo isso, ainda mais a ex-mulher, mas por isso que eu falo, para que deixar um só falando se tem vários lados dessa história, ou pelo menos dois lados importantes. O dela está sendo colocado de uma maneira mais sutil, através de amigos, mas duvido que os amigos iriam falar coisas que ela não aprovasse, né? E ele está calado, ele está falando da gripe, ele está lá como Louro José, ele está falando da rouquidão, ele está brincando com a Ana, e a coisa pode começar a rolar muito
pouquinho mais depressa do que o Tom Veiga possa estar esperando. O texto é curto, mas o texto do jornal tem declarações dessas pessoas que envolvem palavras que, se elas forem grifadas, vamos dizer assim, se baterem muito em cima delas, a coisa pode complicar de verdade. Então, é bom se posicionar, tá? Pela sua carreira, pelo seu personagem, pelo programa, pela Ana e principalmente por você mesmo, para ter um pouco de sossego, senão a coisa vira um turbilhão. Se já está depressivo, se já faz o tratamento, não agrava mais a situação. Coloca o lado humano de homem, do que houve, se falhou, se traiu, se bebeu. Não interessa, interessa o que você tem para dizer. Quer dizer, não interessa. Interessa muito que você fale a esse respeito. Não interessa deixar essas palavras vagando por aí como se elas fossem vazias ou fossem a verdade única de uma situação. Então é isso realmente que eu tenho para dizer, mas nós vamos saber a opinião dos nossos convidados também. Vladimir Alves já chegou, Tiago Rocha já chegou, Felipe Campos já chegou. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Sônia Tudo bom, Abrão, querido? tudo bem? Tá bom, Tiago? Tudo bom, Felipe? Boa tarde, Sônia. Boa tarde, querido. Boa tarde para vocês também. Boa tarde mesmo. Eu acho o assunto sério. Eu acho sério. que com essas declarações de amiga e de amigo da ex-mulher, se é que já é de fato ex-mulher, parece que sim, as coisas podem ficar arriscadas, você não acha, Vlad? Muito. Você se lembra que na sexta-feira mesmo, antes do programa começar, a gente já havia discutido algumas informações desencontradas sobre o relacionamento do Tom e da Alessandra. Sim. Aí nós contamos aqui o que já estava rodando nas redes sociais, e aí o Jornal Extra conseguiu essa entrevista com uma amiga do casal, do ex-casal. Eles ainda não se divorciaram, Sim. mas estão para assinar os papéis. E assim, o casamento já tudo, acabou o casamento mesmo, agora acabou. é só a parte burocrática. E assim, as últimas notícias que nós tivemos em relação aos dois foram justamente sobre crises no relacionamento. Não só essa agora, como uma outra antes do cateterismo, outra após o cateterismo, quando eles se reconciliaram. Não bem, a gente percebia, né? Mas sabe qual é o problema maior de tudo isso? Que não vai recair artisticamente sobre o Tom Veiga e tampouco na Alessandra, porque ela não é da mídia. Isso tudo respinga num personagem, no Louro José, que é querido pelos adultos e pelas crianças. Quem vai pagar o pato, literalmente, é o papagaio. Mas é, porque quem eu falei, tá junto, né? Ele está no olho do furacão. As pessoas conhecem o Louro José antes mesmo do Tom Veiga. Sim, claro. Por mais que ele seja o pai, o criador, né, por todo esse sucesso dessa manipulação do boneco que ele faz há tantos anos, mas assim, acaba respingando no programa da Ana Maria, acaba respingando no personagem, e a gente espera aí que ele venha a público e possa ter a carreira dele prejudicada, na verdade, né? Pode ou não sei, mas assim, que pode prejudicar a imagem, né, artística do personagem, pode. Mas assim, ele precisa vir a público, esclarecer toda essa situação, está casado ou não está casado, teve traição, não teve traição, terminou o casamento, não terminou, vão divorciar ou não vão. Bebeu, não bebeu, é agressivo, não é agressivo, Por que né? o Louro... no jornal diz claramente que ele não tem conseguido desempenhar bem suas funções no programa. Em função dos antidepressivos. Então, a fase está difícil, de repente pode tirar umas férias. Umas férias, também, se né? afastar, cuidar da saúde, cuidar do casamento, cuidar da vida pessoal, para depois voltar ao trabalho. Porque, querendo ou não, ele que dá a vida ao personagem. Claro, né? ele precisa estar bem, né? Então, para que deixar esse tipo de situação complicar, não é? Olha, eu paro do pressuposto que se você quiser falar bem, se você não quiser falar tudo certo, embora acho que está errado. Porém, não gosto dessa atitude de desclassificar jornalista, desclassificar as pessoas, igual eles fizeram hoje no programa. Fizeram? Hoje eles fizeram. Então vamos fazer o seguinte, tem o vídeo aí pra gente ver, e aí, então vamos ver que aí o Thiago fala comprovando tudo isso, mesmo através do vídeo, vamos lá. Olha, para começar a semana bem, eu tenho para te dizer o seguinte, se os imprevistos te tirarem o chão, abra suas asas. Boa. Asas já tem, não tem mais voz, mas asa... José, o que aconteceu, meu filho? Gente, é gripe, tá? É só uma gripe, eu tô sem voz. O coração tá bem, não operei, o coração tá tudo tranquilo.
só gripe mesmo, é sério. Agora... Bora a Ana brigar comigo, isso A gente podia até esclarecer essa nossa discussão. Para de brigar comigo, tá pegando mal isso aí. Esse nosso anti-amor. Tá pegando... Eita, rapaz! Ué, Não gosto dessa história. mas onde Eles foi a desmentiram, desclassificação? Olha, não tem nada de fim de romance, tá tudo certo, não tem nada. A gente também briga muito, né, Ana Maria? Tipo, colocando um negócio... Isso veio depois, então, Isso que é tá de no hoje, vídeo. de hoje de manhã. Teve continuidade isso tudo? Não, Parou aí? esse é de hoje de manhã. Quando eu assisti, eu falei assim, pô, esse daí só não tem o nome, mas tem destinatário e remetente que tá tudo certo. Então assim, pô, fala, não quer falar? Não fala, não toque nos assuntos. Ai, não, porque a Ana falou assim, se acontecer tudo isso que foi falado... Essa parte a gente não tem, então conta pra gente, eu não vi o programa hoje. Deixa eu só achar aqui, eu Isso, tenho acha. vídeo também. Vai achando, eu falo pro o Felipe dar a opinião, diga, Felipe. Primeiro que eu não acreditei nessa rouquidão. Eu não acreditei, Você assim... anda tão sem fé na humanidade, né, Em primeiro Felipe? lugar, se você é um dublador, seja lá o que for, e que o seu instrumento necessário é a voz, eu acho que em primeiro lugar, do jeito que ele tá rouco, ele nem deveria ter ido trabalhar, né? Porque a gente gosta de ver o louro saudável, um louro cheio de vida, brincando, enfim, como ele sempre faz. Eu acredito que né, na minha concepção, pelo que eu assisti e senti e percebi, foi que foi uma forma de querer encobertar o suposto cateterismo. Vamos dizer assim, então eu vou fazer o seguinte, eu vou meio que ficar rouco, aí eu viro o jogo e aí as pessoas, de repente, o público começa a acreditar que eu esteja realmente gripado e talvez não seja o caso. Porque o que eu sei realmente é que ele foi fazer o cateterismo. E como o próprio louro mesmo disse, ninguém falou em cirurgia do coração, né? Até porque o cateterismo... Ele citou, aí nesse trecho ele fala. Ele nada mais é do que simplesmente um procedimento para que você não venha a operar ou ter que passar por uma cirurgia cardíaca. Então é completamente ao contrário. E sobre a questão da traição, sobre a questão da separação, isso já vinha há alguns meses, já era uma história que vinha sendo comentada fortemente e eu acredito muito sim nessa questão da separação, acredito no cateterismo e eu continuo acreditando muito nas minhas fontes e nas pessoas que me passam as informações. E eu acho assim que a partir de agora, como vocês mesmos disseram, você mesmo abriu o programa falando sobre isso, e acho necessário, Sônia Abrão, ele vir a público, nem que se for pelo Instagram, se posicionar, porque nós temos aí uma história que cresceu e tomou um vulto absurdo que não precisava, que foi a história do Wesley Safadão. E a mãe agora querendo tirar tudo que foi isso, né? Sei também, lá, daqui né? a pouco a gente comenta também. Isso E não é aí... papel de mãe, é de madrasta. Não mas é? Pois bem. é. E aí o que acontece? Agora, ele teria realmente o Tom, que é um cara extremamente sensível, um homem que tem um talento absurdo que deu vida a esse papagaio que todos nós amamos. Eu acredito que ele tenha que vir a público sim e abrir o jogo. Não acredito na rouquidão, não acredito na gripe, eu acredito sim no cateterismo. Até porque quando fala que ele está em depressão, nós sabemos que a depressão, ela ocasiona alguns ataques de pânico e de repente dentro desses ataques de pânico o médico pediu que talvez pudesse efetuar um cateterismo para ver se isso é uma suposição. Ele tem uma tendência, ele fez um cateterismo há praticamente um ano. Em setembro vai fazer um ano. Nada, né, não é estranho, não causa estranheza se realmente ele tivesse se submetido ou teria se submetido a um outro cateterismo. Às vezes faz parte até de uma checagem de verdade. E daí eu acredito até mesmo pelo próprio prognóstico, pelo diagnóstico que o Jornal Extra noticiou, falando justamente sobre a questão dele estar meio em depressão, que ele não ficou bem, enfim. Então eu acredito sim, não acredito na possibilidade da gripe, não acho que é gripe, e até porque... E acha que ele tem que falar, né? Eu acho que ele tem que falar.
Tá certo. Aí, Não, é o que eu estava falando. Não precisa dar risada, entendeu? Das pessoas, das notícias. As coisas que estão aparecendo, não dá para você falar assim, não, acordei hoje, vou... Não, tem de um lado, tem do outro. O Felipe já escutou. Então, assim, ninguém vai vir aqui para dar uma história. Podemos errar? Podemos errar. Sim. Vamos pedir desculpas? Vamos pedir desculpas. mas a gente não fez nada. Por que você está falando Não, isso? mas é que a gente é falho, nós podemos errar. Às vezes trazer uma mas notícia em primeira mão e essa notícia... Claro, isso Ai, pode não, eu não peço acontecer com desculpa, todo não. mundo. Eu não Não, peço eu desculpa. peço, eu peço Porque desculpa. nós advertimos na sexta-feira Sim. que eram boatos, que a gente ainda ia Claro. analisar. Não, a gente Tava- fez tudo certinho. Só que aí, ó o que Você tá no falando extra, ó. por todos, né? É. Vamos ler novamente o texto para quem estiver sintonizando agora. É o seguinte: mulher de Louro José põe fim à relação após traição. É uma matéria do jornal O Extra. E diz o seguinte: Tom Veiga, o Louro José e Alessandra Veiga estão prestes a assinar os papéis de divórcio. Após 14 anos e meio, foi ela quem pôs fim à união há 2 meses, quando ele se mudou para um flat. Quer dizer, eles nem dividem mais o mesmo teto. De acordo com uma amiga muito próxima ao casal, Alessandra cansou do comportamento agressivo de Tom. E aí essa amiga diz uma coisa séria. Ela diz: a primeira briga séria que tiveram foi no Rock in Rio do ano passado. Ele bebeu um pouco demais. Ela não gostou e Tom a deixou sozinha. Quando voltou para casa, a Ale catou as coisas dela e se mudou para São Paulo. Pouco tempo antes, Tom teve que se submeter a um cateterismo após sofrer um princípio de infarto. Deprimido, ele pediu para a mulher voltar e os dois reataram, mas as brigas recomeçaram. E ele estava começando a se relacionar com outra mulher. E a esposa descobriu, isso quem conta é um outro amigo. Ainda segundo fontes, Tom está tomando antidepressivos e tendo dificuldades para cumprir suas funções no Mais Você. Ele e a Alessandra têm uma filha, né? Então tá aí, ó, comportamento agressivo, bebeu um pouco demais, né? O que mais que Conta o teria? porquê. As brigas teriam recomeçado, teve um relacionamento com outra mulher, o que se traduz em traição. Então, olha, são poucas linhas, como vocês podem ver. Isso parece mais uma nota, mas traz coisas ali que são pontos importantíssimos, né? Que ele tem que esclarecer logo, porque se essas palavras ficam colando nele sem um contexto do lado dele dessa história, aí vai prejudicar de verdade. Aí, com certeza, Até né? porque esse jornal também é do Grupo Globo. Sim, não sabe é? o que está dizendo, né? Esse é do Grupo sabe Globo. quem entrevistou, né? Pois é, então assim, tá muito, com todo respeito ao Agnaldo Silva, um grande novelista, mas para escrever em poucas linhas tudo que está ali, isso é capítulo de novela da semana inteira. É verdade. Você vê direitinho, claramente, Capítulo. quais são os pontos sérios aí, quais são os pontos dessa nota que podem causar uma grande encrenca na vida dele E mesmo. você né, lembra Vlad? que o Tom fez uma tatuagem para Ale com o rosto dela e ela não gostou. A gente comentou na sexta-feira. Ficou uma coisa Não é que ela não horrorosa, gostou, né? ela esculhambou publicamente. Ela não foi pro marido e falou: nossa, horrível, detestei, não tem nada a ver comigo, tira isso daí, você vai ter que apagar qualquer coisa, né? Não botou ele no quarto e esculhambou ele. Não, ela foi para as redes sociais e fez tudo isso. Bateu Ela esculhambou boca. ele publicamente, Quanto que também amor, né? não foi legal. Né? Mas era Fez uma coisa pavorosa, assim. Mas aquela tatuagem. não era mas homenagem, então- não era homenagem. Aquilo era para terminar relacionamento mesmo. A tatuagem era horrorosa. A tatuagem era Não horrorosa. era, ela teria até razão pra ficar pé da vida, mas... Mas até então foi uma homenagem que ele prestou, Sim, né? a Mas intenção eles dele foi brigaram. outra, né? Brigaram publicamente e depois se reconciliaram e foram renovar os votos em Las Vegas. É verdade. Teve isso depois de toda essa história. Teve até fotos, lembra? É verdade. Porque essa tatuagem que ela fez, na verdade, a tatuagem que ele fez em homenagem a ela estava caracterizada em uma foto como uma noiva mexicana, aquela Sim, tipo aquela lembrando a morte. do Dia dos Mortos. E foi reproduzir aquilo no braço, você não vai ficar andando com um negócio daquele pra cima e pra baixo. E depende do tatuador também, aí ferra tudo, né? Sei que Aí não tudo. deu legal, deu ruim. Mas que eles vêm, né, de algum tempo,
o relacionamento A coisa vem já não sendo tá exposto. Olha lá aí, ó. exposto. Vocês não falaram da As lua de fotos mel? nossa, como vocês são rápidos, isso que é produção, tá Olha. vendo? Olha só, olha aí, gente. Nossa, tão linda ela tava. Eles, né? Ele olha que também é legal. bonito, né? Ele é bonitão. sim. E sabe Olha que ela apagou bonitíssima. todas as fotos do Instagram Já? dela. Não é que apagou as fotos dela. Dele. Não tem mais nenhuma. Caramba. Tá lá no Fechou, Instagram só deixou dela. o espaço, mas tá vazio. Quando eles se separaram da outra vez, o próprio Tom excluiu o Facebook, o Instagram dele. Sim. Tem só o do papagaio. Isso. Certo. O da Alê tava normal até então, mas de uns Agora- dias pra cá ela excluiu todas as fotos. E vem falar pra mim que tá tudo normal? Não tá. Isso é Quem comportamento tá de falando que tá tudo normal? O Tom papagaio lá. O Ah, papagaio mas ele lá, não tá falou normal. da vida pessoal dele, É. ele falou só de saúde. Ele falou não de ter saúde tido- e da questão da Bota relação. o papagaio de novo. Oi, e da Bom, relação a dela gente com a Ana esclarecer Maria, as né? dúvidas. Vamos lá, vamos ver o que o Louro falou. Ó lá, Agora, ó, uma coisa que eu quero deixar claro, eu não duvido da rouquidão Eu também não. dele. Felipe é maluco. Não, da rouquidão eu acho que Você tá acha que ele bem. tá rouco também? Eu também Não, eu acho. duvido, Presta eu não atenção acredito. novamente. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Olha, para começar a semana bem, eu tenho para te dizer o seguinte: se os imprevistos te tirarem o chão, abra suas asas. Hein, Boa, asa já teve, não tem mais voz, mas asa? José, O quê? o que aconteceu, meu filho? Gente, é gripe, tá? É só uma gripe, eu tô sem voz. Coração tá bem, não operei, o coração tá tudo tranquilo. É só gripe mesmo, é sério. Agora, Bora a Ana brigar comigo, isso é a gente podia até esclarecer essa nossa discussão. Para de brigar comigo, tá Esse pegando nosso, mal isso aí. esse nosso anti-amor. Tá pegando... Eita, rapaz! Tá aí, então, né? Roquinho, eu achei roquinho. Eu não acredito. Você não achou, pode continuar não achando eu também. não. Aqui a opinião é livre, não é só eu o não choro, tô- não. eu não consigo acreditar, sabe por quê? Foi como eu disse. Para quem já estava afastado a semana passada porque não estava bem, por que foi trabalhar rouco hoje? Ai, olha, eu já trabalhei muitas vezes rouca, Esperar- para não prejudicar Maldade, a equipe, Felipe. o programa. A gente tem um compromisso com o público, sabe? Eu trabalho, aliás, com tantas outras coisas, né? Que a gente está aqui, vocês nem percebem, tá certo? Mas a gente quer cumprir nosso compromisso. Então, um dia ele faltou, no outro dia estava gravado, talvez até porque ele não tivesse em condições de fazer. Hoje ele foi, tadinho. Não está ele, E ele Felipe. não aparece Ah. tanto assim, ele não fica tão exposto. O personagem fica, Sim, é. mas a pessoa, ela É. pode estar, né? Papagaio também fica gripado. É, e então, meu né? cachorro ficou, então. Olha lá, ó. Olha lá a tatuagem. Nossa, ó. nossa, É nossa. pra fim de relacionamento isso. Olha lá. Aí você faz uma Tadinha. homenagem dessa e perde o teu casamento. É pra perder, ó. Olha aí, ó. Ai, lembra que ela que ela escreveu. falou? Lê aí, Thiago. Eu odiei. Eu já tinha Odiei. pedido pra você não fazer tatu de Catrina com o meu rosto. Você tem direito de gostar e querer tatuar isso, mas com outro rosto, uma personagem, sei lá. Respeito a cultura mexicana, mas eu não cultuo a morte. Se eu soubesse que as fotos que você pediu hoje fosse pra isso, tinha escolhido qualquer uma. Não as que eu mais gostava, como você pediu. Não gostei. Imagina, não gostou, odiou mesmo, né, na verdade. Sambou, né? Sambou, Ela então. sambou. E ela foi Não lá e deixou precisava, claro que ela né? não curtiu. Só não acho que ela teria que ter feito isso na rede social. Então, É, tá vendo? então, Tudo é, vem esse publicamente, Eles né? estavam Tudo vem recém-casados. publicamente, Não adianta reclamar. sabe? É complicado mesmo, porque a intenção dele foi agradar, foi prestar uma homenagem, saiu tudo errado. Mas você tem que se ligar na intenção. E esse é o marido, e pra que você vai fazer esse tipo de Agora, coisa, os traços né? do tatuador são bons. Mas é que já não Os tava traços bom. são bons. É isso que eu ia que falar. é A ruim. imagem não Né? é Não é pra legal. você tatuar. Em preto e branco, se ela fosse Olha lá, colorida, ele também teria reproduziu. ficado diferente, porque eu gosto muito das Catrinas, acho bem bonitas. Elas são figuras super folclóricas. Se tivesse no só o México, rosto né? dela, o desenho tava bonito ali na O outra desenho tava foto. bonito mesmo. Será e que essa preto e briga- branco. Olha lá. Ah, Do Louro com a Ana. Briga não, essa esclarecimento de hoje tem a ver com aquele outro. esclarecimento, meio esclarecimento, né? Tocaram um pouquinho na ferida. Tem a ver com aquela história
de que a Ana Maria falou que, não sei o que, a pessoa quando é chupeta das ideias. Você lembra, Thiago? A frase né? da semana passada. Será que tem a ver com... Ô, Ana, você fica brigando comigo. É assim, se a coisa não estiver legal, se finge de bobo, doido. né? De doido, se finge de doido que as coisas passam. Eu acho que Pode foi ser tudo isso assim, também. sabe? Eles estão Pode desenrolando ter o a ver governo. com que ela saiba dessa história toda que o Tom Veiga está aí atravessando. Bom, pra gente fechar, mais alguma coisa a acrescentar? Eu ainda continuo achando que ele não está rouco. Manda um xarope pra ele. Ó, tem um monte de gente que tá concordando com o Felipe. Ah, né? É mesmo? Não é possível. Um Que monte de engraçado, gente. né? Você Opinião acha que é ele ia opinião. colocar em xeque a principal ferramenta de trabalho dele? O quê? A voz? Então, por isso que ele não deveria ter ido trabalhar. Se ele ficou tanto tempo afastado... Mas deu porque pra ele trabalhar, é a não mesma deu? coisa, Mas o por programa exemplo... de Rio apagou. Por exemplo, tem se um um dia louro eu ficar rouquinho sem demais? Eu acho um charme voz ficar rouca. meio afônico e meio Tá ruim, difícil. Isso aí é o Pato Donald, né? Esse é o Pato Donald, o rouco não é. Se um dia eu ficar Felipe, meio você, rouco, quando assim. você teve a paralisia facial, no outro dia você não estava aqui Tava trabalhando? aqui. Tava trabalhando. Já veio Opa, trabalhar mas é com completamente febre. diferente. Não, Não tinha- é diferente, Claro. Felipe. É É o Gente, seu, é o seu a paralisia. profissionalismo que falta. Mas eu não estou nem falando da paralisia. Estou falando que você já veio com febre, você já veio Sim, gripado, você sim. já saiu daqui direto para um socorro. Verdade. Entendeu? É o seu profissionalismo falando Sim. mais alto. Você vem. Que é o que Então aconteceu isso. com ele, é o profissionalismo Aham, dele. Ele sabe dele. que o programa é um bate-bola com a Ana Maria, é dele com a Ana Exatamente. Maria. E ele fez até o fim. E um papagaio rouquinho não é nada demais. Um Felipe Rouquinho também é um charme. Eu acho né? um charme voz rouca. Eu acho gosto. lindo voz rouca. Verdade mesmo, né? Bom, mas olha, você continua não acreditando, Não ok? acredito. Muita gente pensa como o Felipe também, Eu acredito. né? E Acredito que ele esteja rouco. eu Também também, acho e que ele você seja também. Bom, então a história está fechada e a gente aqui é unânime em um ponto. Fale Tom Veiga, sabe? Seja pelo Instagram, seja um vídeo, seja uma nota, seja dar uma entrevista, dê para o Extra mesmo, já começou, né? É da sua casa também, vai te tratar com carinho, então, puxa vida, mas não fique quieto, não faz de conta, não se faz de doido. É esse ditado de sexta-feira da Ana, nesse momento, na segunda-feira, já não funciona mais. Não vale. Não se faz de doido, seja objetivo, conciso e breve, né? E realmente já... E abra suas já asas. Tá fácil de esclarecer. Deixa o seu ponto, o seu lado da história muito bem explicado, né? Não tá fácil de esclarecer Eu isso. acho que Não tá. tem nada que desabone, caramba. Se o Claro. relacionamento não deu mais Separação é certo, separação. fala. Faz ó, como a Sheila acabou. fez, o Xuxa fez, né? Fizeram e pronto, Acabou. e acaba, realmente. Bom, mudando um pouco aqui a nossa história, surpreendeu muito uma nota da coluna Olá do Fefito, do Fernando Oliveira, que fala sobre a saúde de Sérgio Reis. Ele, sim, oficialmente, né, fez um procedimento, não chega a ser uma cirurgia, é o que se chama de um procedimento invasivo, um procedimento cirúrgico, porque ele, sim, passou por um cateterismo. Então, a nota do Fefito diz que Sérgio Reis, 78 anos, passou por um procedimento cirúrgico no coração ontem, mas o jornal é de sábado, foi na sexta-feira. Na sexta-feira, aqui em São Paulo. O cantor sertanejo se submeteu a um cateterismo no Hospital Sírio-Libanês e passa bem. A alta do Sérgio está prevista para hoje, pode até já ter acontecido. A gente está com o nosso repórter, daqui a pouquinho a gente chama o Bruno Tálamo lá na porta do hospital, tá aí o Bruno. Nossa produção já conversou com a Ângela, com a mulher do Sérgio Reis, ela confirmou, e esse cateterismo, ele teve a função também de fazer a ablação no coração do Sérgio Reis, ou seja, ele estava apresentando arritmia. Aí você vai lá, queima os feixes nervosos a mais que o coração, né, acaba produzindo numa situação de estresse ou por vários outros motivos, e aí ele volta a bater normalmente. É um problema na parte elétrica do coração e nada mais do que isso, é que se você faz esse procedimento, você está livre disso para sempre. Por isso, ele fez. Muito boa tarde, Bruno Tálamo. Que informações você tem para gente? Muito boa tarde, Sônia Abrão, boa tarde ao público de casa que nos acompanha. O cantor Sérgio Reis, ele está internado aqui no Hospital Sírio-Libanês, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Desde a última terça-feira,
como você bem disse, quando ele sofreu uma arritmia cardíaca e teve que ser internado às pressas aqui no hospital, teve aí complicações nos pulmões. Desde que ele foi internado, ele passou por uma bateria de exames e também foi submetido, né, como você acabou de explicar, ao procedimento da ablação, que é um procedimento aí minimamente invasivo e considerado aí o mais eficiente para o tratamento de arritmias cardíacas. Esse procedimento da ablação cardíaca, ele é realizado através de catéteres, né, que são inseridos aí nas artérias e nas veias do paciente. A gente conhece, né, Sônia Abrão, o histórico de problemas de saúde do Sérgio Reis. Nós recordamos que em março de 2012 ele caiu do palco enquanto se apresentava, teve 9 vértebras perfuradas. Já passou por momentos difíceis. É verdade, só neste ano de 2018... Muitos momentos difíceis, Sônia Abrão. Só neste ano de 2018, ele sofreu um AVC hemorrágico, teve que passar por uma cirurgia no cérebro. Recentemente também ele fez uma operação no fêmur. E o Sérgio Reis, além disso, ele é diabético e tem 78 anos de idade. Então, é claro, um paciente com problemas de saúde recentes, com 78 anos de idade, uma idade avançada, a cada nova internação gera muita preocupação, é sempre uma situação delicada. No entanto, Sônia Abrão, ele passa muito bem. Nós conversamos agora há pouco com a esposa dele, a Ângela, e como você bem disse, existe a expectativa para que ele receba a alta médica nos próximos dias. Não vai ser hoje não, Sônia Abrão, mas nos próximos dias. Não vai ser hoje, mas existe a expectativa que nos próximos dias ele possa voltar para casa. E a informação que vai deixar todos os fãs do Sérgio Reis, você, todos que participam aí da Roda da Fofoca, bem tranquilo, Sônia Abrão, é que agora há pouco nós estávamos aqui nos organizando para fazer a nossa entrada ao vivo aqui no A Tarde é Sua, quando nós percebemos a presença do Sérgio Reis no caixa eletrônico 24 horas aqui do hospital, Sônia Abrão. Tá ótimo, que bom. Ele estava sacando dinheiro, ele estava sacando dinheiro. O nosso assistente, o Matheus, olhou e falou, não é o Sérgio Reis? E fazer imagem falei, nada. Não é possível, ele está internado. Cadê a máquina fotográfica? Cadê o flagra? Não deu tempo? Não, então, quando a gente percebeu que era o Sérgio Reis, rapidamente a gente entrou para conversar com ele e tem todo aquele procedimento de fazer crachá, fazer o cadastro. Nesse meio tempo a gente conseguiu se aproximar do Sérgio Reis, falamos com ele, muito simpático, estava muito bem, caminhando, mexendo no caixa eletrônico. E ele falou assim para mim, Sônia Abrão, vou falar com você porque você tem sorte que está saindo dinheiro aqui da máquina. Então, vou conversar com você. Bom, então tá de ótimo humor, já é uma grande notícia. Ai, adorei a notícia, Bruno, muito legal realmente, viu? Que bom. Ele viu o Sérgio Reis, Sérgio tá lá no caixa eletrônico, tirando dinheiro, o dinheiro saiu, não deu complicação, então tá ótimo. Saiu. A alta prevista para hoje era uma alta se tivesse acontecido só a ablação. Como ele teve uns probleminhas no pulmão também, né? Aí ele vai precisar ficar mais, talvez até amanhã ou depois de amanhã ele já possa sair, mas é a informação que a gente está tendo agora, tá? Exatamente, Sônia Abrão. No máximo 3 dias ele volta para casa, tá muito bem, caminhando, sozinho, sem o auxílio de nenhum enfermeiro, sem o auxílio de ninguém. Ele sairia nesta segunda-feira mesmo, como você explicou. No entanto, não foi só a ablação, esse procedimento aí ao qual ele foi submetido. Ele também teve essas complicações nos pulmões, então os médicos optaram por deixá-lo mais 1 ou 2 dias aqui no Hospital Sírio-Libanês. Mas o Sérgio Reis passa muito bem, Sônia Abrão. Graças a Deus, melhor pecar pelo excesso do que pela falta, já diz o velho ditado, né? Então, com 78 anos, os cuidados são redobrados mesmo. Melhor assim, ele vai sair novo de lá, se Deus quiser. Até porque ele tem compromissos, né? O Sérgio Reis está participando como jurado de um programa, de um reality show musical que vai descobrir a nova voz da música sertaneja na TV Aparecida, que é o Revelações, que está sendo apresentado pela Amanda Françoso. Então, depois, se o Bruno conseguir descobrir se realmente vai dar tempo dele voltar e continuar como jurado do reality show, ou se ele vai ser substituído, vamos perguntar lá na TV Aparecida, tá, Bruno? Aí, quando você tiver informação, você volta, tá bom? Mas valeu, obrigada, realmente. Boas notícias. Pode deixar, Sônia, pode deixar. Boas notícias o Bruno Tálamo trouxe pra gente em relação à saúde do Sérgio Reis, tá certo? Saúde de ferro, esse Sérgio Reis. Nossa, Serjão não é à toa. Da Eliana, vocês souberam que ela foi batizar
Mas Lá é em lá Aparecida em do Aparecida do Norte. Norte, né? Foi batizar a Manu, que faz 1 ano agora, vai fazer 1 ano em setembro, dia 10 de setembro, e foi batizada nesse último final de semana. Diz que teve uma festinha luxuosa. Festinha é maneira de dizer, né, gente? Luxuosíssima. Olha que coisa mais linda. A festa de batizado da Manuela, a filhinha da Eliana e do Rico, né, do Adriano Rico. E ela postou essas fotos, inclusive, para o público, e é um capricho total. E termina com uma foto muito linda dela, com a Manu no colo, lá com a roupinha de batizado, Olha, mas que linda foi foto. lá. Foi realmente na igreja, né, na catedral, lá na catedral. E lá no santuário de Aparecida. E linda. E lembra que quando a Manu nasceu, ela mandou uma roupinha para lá, não foi? Não sei se era uma touquinha, uma touquinha. A Exatamente. mãe que levou a avó. A mãe levou e o Adriano foi junto. Eles levaram para Aparecida justamente para cumprir uma promessa, para que a gravidez fosse até o final e pudesse nascer essa bonequinha que nasceu aí. Então, esses são alguns flashes do que foi a festa, né? Não é de aniversário ainda, é para celebrar o batismo mesmo, né? Então, muito legal. Felicidade aí para vocês, tá? Depois vamos ver a festa da Manu com Se tiver toda docinhos, certeza. pode mandar uns docinhos aqui, que eu adoro. Uma quentinha pra nós. Sim. Olha aqui, beijo para Amanda Françoso, né? Faz tempo que a gente não vê a Amanda, verdade. mas tá Amanda. muito bem na TV Aparecida. Beijo, viu, Amanda? Olha aqui, vamos falar de Fausto Silva, porque pintou climão no Domingão do Faustão. não, É tudo Foi. é tudoão. Teve um momento em que ele deu bronca de verdade, a coisa ali. Atropelaram toda a O que situação. aconteceu? Foi no Ding Dong Foi no mesmo? Ding Dong, Ah. enquanto estava esse grupo que faz tributo ao ABBA, eles cantaram uma música, Sei. cantaram Mamma Mia, depois iam cantar Fernando. Na reunião de pauta, o Faustão disse que estava combinado de um coral infantil participar. Aham. Ok, Faustão falou, então abre a porta aqui e solta as crianças que eu quero ver a apresentação das crianças. Cadê as crianças? Não tinha Não tinha criança. criança nenhuma. Meu Deus. E aí, Sônia Abrão, ele chamou o produtor, chamou o Meu diretor, Deus, chamou sério? todo mundo, inclusive pediu para a tradutora falar, ó, avisa aí que o pessoal que faz o tributo ao ABBA, que aqui no Brasil é assim mesmo. Meu Deus, vamos mostrar algo. Até me perdi aqui, vamos mostrar agora essa história, vamos lá. Mas também trazendo para todos, até porque tem público infantil que participa do show. Vocês vão ver agora, o sonho do ABBA revive com essa banda aqui, galera. Manda bem. Cadê as crianças? Meu Deus. Desce, Felipe, para chamar o coral que vocês combinaram. Olha lá. Eu gosto daqui, que é tudo organizado. Chamou, cadê aquela criançada que ia entrar e depois não ia? Não tem. Abre a porta. Nossa. Ei, a organização aqui é perfeita. Não tem coral. Então, peraí, agora você vai explicar tudo Meu direitinho, porque é o Deus. seguinte. Senta aqui. O Meu diretor do Deus. quadro disse que ia ter um Meu coral Deus. para cantar a música do sonho. Isso às 3 da tarde. Aí às 4 da tarde, ele foi lá e me disse o seguinte, não, eles vão cantar Fernando, que é outro grande sucesso. Aí, quando o idiota que começa o programa ao vivo, você diz, quem vai falar é o Ufer, depois quem vai falar é a Camila. Essa é a TV ao vivo. Se você tem susto aí, imagine aí eu aqui. Agora, a criançada não vem mais. O coral ia cantar na outra música, Fernando. Como não vão mais cantar Fernando, então não vai mais ter coral. Não, o coral ia cantar nessa música, no Fernando que não ia. Explica pra eles. Já que o diretor ela não tá foi aqui. para reunião de Chegou. pauta. Tá não aqui, foi tá, pra atenção. reunião. O diretor chegou, vai pôr a cara. Então você vai explicar agora pra galera. A gente fez a passagem de som com o coral, O aí que é passagem de som? É coisa de macumba? Que calor de fio. Passou o som. Você sabe o que é passagem de som? Ninguém sabe, então explica. fez um ensaio, né? Ah, bom ensaio. Com o coral, e aí a gente sentiu que a música, que ainda faltava ensaiar um pouco mais, então a gente tirou. O coral também veio da Suécia? O coral é daqui. Quer dizer, os coral daqui vocês dispensaram. Não foi que. As crianças estão chorando por aí. Não estão, não. Elas vão ter outra oportunidade de vir. Este é o Domingão e o Ding Dong, o programa que tem surpresa para quem vê, para quem concorre, para quem canta e até para as criancinhas que foram abandonadas. Vem aí o Criança Esperança na rua. Esperança não pode Que falar. momento, hein, Felipe? Pois é,
Não, e esse é o Faustão que a gente tá acostumado a ver, né? Sim. Não deixa passar absolutamente nada batido, viu, Sônia Não, Abrão? coitado do diretor, achei que ele ia infartar ali na cena, né? Primeiro a Meu Deus produtora, do né? A céu, produtora ficou coitada sem também. cor. Depois ela não sabia o que fazia. Eu não participei da reunião de pauta. Aí chamou o diretor. Gente, olha, ontem realmente a bruxa tava solta lá no Projac, viu? Lá no estúdio do Faustão, viu, Sônia Abrão? Porque... Mas o ABBA fez um show belíssimo, gente. Sim, né? Não Sim. tem como a gente não gostar dessa história toda, viu? Mas realmente. o Faustão não deixa passar nada batido, viu? Não, a gente viu, né? mas Ainda bem, isso mesmo. mas e Ô, ainda Sônia. bem que ele deu um toque de humor, assim, ele transformou bronca em piada, porque só aquele silêncio quando ele chamou 2 vezes e as crianças não apareceram, gente, olha, aquilo era de tremer na base. Fala, Felipe. Ô, Sônia, eu sei que daqui a pouquinho, quando você puder, você me chama, que a assessoria da Milady, eu entrei em contato com eles e eles acabaram de me responder. Tá. Então, eles mandaram um comunicado muito importante, tem coisas reveladoras aqui. Viu? Ixi, ô Marmitex, o que se faz? Aqui também não tem, apareceu. Cadê as crianças? Cadê as Cadê crianças, a porta? diretor? Ah, voltou, pode Cadê? falar agora, Então, já, dá- nesse momento. Então, vamos esclarecer. A assessoria da Milady Mihaly, a ex do Safadão. A Lívia Pessoa, que é a assessora da Milady Mihaly, que nós sabemos, hoje foi para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, aí ficou toda aquela história, será que foi mesmo, será que foi verdade, será que foi mentira? Quem O que foi que tá fazer acontecendo? boletim de ocorrência? A Milady Mihaly. Então vamos contar essa história do começo para as pessoas, porque ferveu e o Felipe vai dar tudo isso direitinho para vocês. Conta, Thiago. Milady, na verdade, foi uma troca de farpas da Dona Bill. Foi a Dona Bill que começou. Foi ela que começou. E eu achei, assim, olha, com todo respeito, uma coisa extremamente rasteira. E desnecessária Desnecessária mesmo, né? no momento onde já houve tanta guerra e agora estava reinando a paz, eu achei totalmente desnecessário. E assim, eram alguns trechos, olha, eu tô indo buscá-la. Pronto, ó. Tá tudo certo. É muito grande, né? É Mas muito eu vou ler grande. só o comecinho para vocês verem como a Dona Bill, que é a mãe do Wesley Safadão, ela diz: gente, venho com muita tristeza comentar a minha insatisfação como mãe e como mulher batalhadora. Sempre batalhei pelos meus objetivos, criei meus 3 filhos com muita humildade e amor. Hoje tenho homens responsáveis que nunca fugiram de suas responsabilidades. Sei que, como eu, tem muitas mulheres independentes que lutam por seus objetivos, principalmente no dia de hoje. Tarará. Não vivemos mais na Idade da Pedra, principalmente quem já vem de 2 casamentos, aí é que ela começa a falar, com experiência suficiente para saber que ninguém é obrigado a viver com ninguém. Tudo na vida passa e a vida continua e temos que continuar lutando. Uma pessoa que já teve vários relacionamentos e mesmo assim continua marcando colado no meu filho. Chega, quero respeito, já passou do limite, já faz 6 anos separados, ninguém tem sangue de barata, somos humanos, temos sentimentos e tudo isso já está causando dor. E o pior é ver tanta gente iludida que foi levada a concordar sabendo apenas um lado da história. Mulheres, cadê vocês? Cadê nosso ego de querer quem nos quer? Estou fazendo um desabafo, pois para quem entende, já virou perseguição, envolvendo crianças e principalmente atacando aquele que nem ao menos veio ao mundo, que é o bebê que a Tiane está esperando, né? Me desculpe, para mim isso já é doença, é maldade. Sei lá que nome se dá a isso. Uma pessoa jovem, bonita, com saúde, podendo tentar pelo menos um relacionamento amigável com o pai e família do filho, mas nem isso ela quer. Para podermos viver em paz, mas sinceramente está muito difícil. Já me calei muito tempo, mas a gente cansa e eu cansei. Tô sem limites e ela está sem controle. Cadê o Deus que ela sempre fala? Será da boca para fora? Meu divino Espírito Santo, ilumine a cabeça da mãe do meu neto. Abençoa e mude o seu coração e enche de paz e amor para ela e para o próximo. Coloca Deus dentro do coração e por aí vai, gente. Olha, Precisava. dá para entender um desabafo de mãe. Fizesse lá atrás. É isso, Fizesse Sônia Abrão. lá
trás. É isso. Né? Porque já devia sentir tudo isso Lá né? atrás. Há 6 anos. Há 6 anos Logo no mínimo. que a primeira porrada veio, era esse texto no que tinha que meio do aparecer. turbilhão. Acabou. Aí tudo bem. Agora, se terminou essa história que até a gente já estava cansado de tudo isso, uma pedra foi colocada em cima, deixa o filho seguir a vida dele, carregando, ou sei lá, ainda partes desse problema ou não, mas ele tem que ter paz de espírito, gente, para poder continuar trabalhando. É ele quem sustenta tudo isso, não é? Por isso tanta cobrança também para ele. Então, que isso? Vem ressuscitar, vem reavivar essas torcidas, vamos dizer assim, de novo. Para que isso, dona Bill? Isso não é coisa de mãe, isso é coisa de madrasta, né? Tem que pensar no filho, não no que você está sentindo. Tem que pensar o que eu estou sentindo. Se eu desabafar, vai prejudicar mais meu filho ou vai ajudar? Está na cara que vai prejudicar. Só prejudicou. Não estou tirando o direito da Mileide de ir lá e querer resolver a pensão. Isso daí era um direito, as coisas estão legalizadas, o que ela já recebia, inclusive, acabou, não se toca mais nesse assunto. A vida tem que andar para frente. Agora vem e faz uma coisa dessa, me pergunta se não deixou de sair uma linha em algum lugar. Claro que não, todo mundo deu isso, né? E bobagem, totalmente desnecessário. A dona Bill, se tivesse que se pronunciar, o momento certo era no momento que ninguém estava se pronunciando da parte do Wesley Safadão. Agora, não aguento mais, tem que aguentar reclama, sim. Né? Que não sai depois do noticiário. Não reclama, exatamente. Por um filho a gente aguenta muita coisa. Mas tem um motivo esse boletim de ocorrência. Tem um motivo, tem um teve motivo. boletim de ocorrência, o Felipe está com as novas informações, o lado da Mileide está se pronunciando, né, Felipe? Inclusive o comunicado eles mandaram somente pro nosso programa. Felipe Campos, com você. Pegando fogo. Pegando fogo? Tá. Então, acontece o seguinte, a Lívia Pessoa, que é a assessora da Mileide Mihaly, eu, antes de começar o programa, entrei em contato com eles, pedindo uma versão para me explicar realmente o que estava acontecendo, qual era a verdade dessa história, e ela me mandou um comunicado para lá de bombástico. É só pro nosso programa, então, só pro A Tarde é Sua. Tá. Vamos lá. Olá, boa tarde, Felipe. Primeiramente, gostaria de agradecer o contato. Mileide tem muita admiração pelos comunicadores do programa. Tiago, Vladimir, Sônia e você. Ela foi sim à delegacia prestar boletim de ocorrência como cidadã. Está sofrendo ameaças grandes que ela não pode passar vistas grossas e admitir. Ela está sendo exposta covardemente até em seus dados pessoais, como, por exemplo, o endereço onde mora com o filho pequeno e até o seu telefone celular. Ela chora e lamenta a perseguição involuntária e desnecessária e afirma nunca irá trocar discussões com a avó do filho dela, mas ela exige respeito e provas sobre as acusações feitas perante a lei. Esta senhora, ela se refere a Dona Bill, está fazendo acusações que não cabem ao processo, que foi ela mesma que sofreu a intimação e que não entende o porquê tentar acabar com a carreira da mesma, sendo que ela nunca fez mal algum a nenhum membro da família. Recomeçou do zero e pede trégua e paz para poder dar seguimento à sua vida pessoal e planos. Obrigada, Felipe Campos, atenciosamente, Lívia Paz Pessoa. Um beijão para todos. Ok, obrigada, Lívia. Sempre é importante, né? Se pronunciarem, colocarem as coisas, não é por nós, é pelo público, na verdade, ainda mais pelo público que gosta do Wesley Safadão e que gosta também da Mileide Mihaly. O negócio é o seguinte, né? Realmente ela não quer essa briga, mas a partir do momento que ela está quieta no canto dela, vem alguém e agride agora, ela já tá pode. Sendo acusada. Eu acho que ela tem todo o direito de ir à delegacia de polícia e tem que se resguardar, entendeu? Não adianta ficar trocando
conversa pela internet. Olha, não Vai e se interessa resguarda. mais, Não porque o ponto é esse, gente. Acho que ela Pode tomou ter atitude acontecido tudo nesses 6 anos. A Milady pode ser, aos olhos da dona Bill, uma cobra, né? Para Milady, a dona Bill pode ser uma cobra. Elas podem, uma defender o safadão, a outra querer os seus direitos. Não interessa mais, porque esse tipo de coisa foi colocado nas mãos da justiça e a justiça decidiu, então, ponto. Aceita-se aquilo que a justiça determinou, porque senão essas coisas não param nunca. Justamente por isso que vai o juiz dar uma sentença, analisa tudo, dá a sentença, acabou. Né? É a pedra e daí é vida Agora, que segue. Como é que a dona Bill faz uma coisa dessas? Me Pois é. diga. Parece que ela não quer ver a carreira do filho Não crescer. quer ver Que as história é pessoas em essa, paz. sabe? O filho veio com todo esse problemão, a gente sabe, o rumo quase acabou, quase culminou com a derrota aí da carreira do Wesley Safadão. Agora que estava tudo, né, já entrando nos eixos, tudo sendo... Ela vem e levanta o lençol de novo. Que história é essa? Pra que isso? E nós sabemos que lá no passado, a dona Bill não tem um passado tão zerado dessa forma, né? Mas não cabe a mim também ficar falando senão sobre sei isso. que vai levar um Entra no rolo. processo. Daqui a pouco a gente que tem que estar defendendo o Felipe aqui, não vai ser fácil, né? É complicado. Mas é lamentável, lamentável. Lamento pelo Wesley, lamento por todos os envolvidos. Chega, então, já que a burrada foi feita, vamos cortar de novo, para por aqui e não se fala não sei mais não, viu? nesse tipo de coisa. Mas Eu está acho que vai fervendo, longe. agora vai Tá longe fervendo, de porque novo, assim, não sabe? existe ex-mãe, ex-pai e ex-filho. Sim. Eles são os pais do menino a vida toda. sim. Então, a dona Bill fala, olha, não para de falar. Não tem como. Não tem O como. que dá pra fazer é se privar de falar certas coisas, porque a dona Bill tá acusando a Milady de criar perfis falsos para atacar o Wesley, a Tiane e a própria dona Bill. E a dona Bill usou um palavreado aqui que não é bacana. Ela falou assim, ó, ela está fazendo fakes para fazer todo esse terror. Há 3 anos eu investigo e no fundo eu acreditava que ela não estivesse envolvida. Ou seja, ela está fazendo aqui, né? Ela chamava a nossa família de pobreza, cheia de viado e sapatão. Odiava os fãs e que na minha casa era cheia de anões. Na saída dele para as festas, quando ela ia com ele, eu ficava pastoreando os fãs para que ela não os maltratasse. Tudo passado. Então gente. vai um negócio longo. Eles estão revirando o baú Passado, desnecessário. palavreado Tudo. não vai terminar tudo. bem. Não duvido essa história de fakes, ela é digital influencer, né? Ela não precisa nem mandar. O pessoal que segue faz isso por conta Corrida dos própria, fãs. porque gosta, sim, quer defender. Então pode ter acontecido mesmo, mas tudo isso podia continuar lá com eles e parar de vir para a mídia. Não precisava. Acho que a E dona vamos Bill parar de ser vai quinta para a série C, né? geladeira. Olha, posso ser bem sincero? Ela vai para a geladeira. Eu achei fala. que ela quis aparecer nessa história toda, porque veio de uma história sem Pô, mas pé. às custas do sossego do filho, meu. Mas só. E aparecer com uma completamente. desgraça dessa? Desculpa. Geladeira para dona Bill. E a casa cheia de Completamente anões, eu não sem entendi. pé e sem cabeça, o texto que ela fez num momento extremamente impróprio. Ela que tivesse feito isso quando o negócio estava pegando fogo. E não Exatamente. esperado passar 2 semanas, já quase da história, para poder reativar o caso. Então ela se coloca na questão. É óbvio que ela quer aparecer. Ela quer fazer de um degrau, ela quer fazer um palco, entendeu? Então, assim, paciência. Falou, fechou, vamos girar nossa roda. Tiago Abravanel e toda a família, né? Inclusive a Cíntia Abravanel, a mãe dele, que é a filha número 1 do Silvio Santos, no tamanho família do Márcio Garcia, que o pessoal amou de paixão. Que eu recebi de mensagem ontem, foi uma coisa que não parava, porque ele emocionou todo mundo, né? Olha E ver ele a chorando, família toda reunida foi uma coisa... Por que ele chorou tanto? Porque as meninas do Ruge vieram interpretando essa música do Tim Maia. Sim. Azul da Cor Que do é Mar. o grande sucesso da carreira dele também, Tiago Abravanel, né? Olha Mas que lindo que eles fizeram. Eu não pude ver o programa. Foi lindo. Eu só vi trechos. Ele se emocionou muito com a presença do Ruge, porque querendo ou não, é uma cria da emissora do avô dele, né? Sim, claro. Foi uma banda criada lá no SBT. E aí ele não E se essa música é conteve. maravilhosa, né? E ele cantou isso no palco, vivendo o Tim Maia. Então, ai que lindo. Ai
que linda a família. Ai, que lindo, gente, que lindo. Eu acho que foi dos episódios do Tamanho Família que mais teve repercussão. Foi impressionante. Olha a Cíntia, a filha número 1, a mãe do Thiago. Ele estava com as duas irmãs, né? Ele não aguentava mesmo. Oh, tadinho. Vai o abraço na mãe, né? Sempre assim. Que lindo. Ai, eu te amo. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso. Ai, te amo, mãe. Vocês querem me matar do coração, gente? Você tá bem? Ai. Olha, eu não sei nem... Ai. Eu não sei o que dizer sobre o amor. Eu acho que só o amor é capaz de transformar tantas coisas difíceis que a gente vê no mundo acontecendo. E o amor que eu sinto por cada um que está aqui hoje e que sempre esteve presente na minha vida. Eu não tenho palavras para agradecer o que vocês representam na minha vida, vocês sabem disso. Eu jamais imaginei que pudesse passar por isso algum dia na minha vida, mas vocês são fantásticos. Bom, e aí vai um tapete. Eu nunca sei se o Thiago dele tem H ou não tem. Sem H. Sem H, né? Então aqui tá com H, eu vou cortar o H aqui. Mas é um tapete vermelho aí para esse momento tão emocionante, para o Tamanho Família, dedicado ao Thiago Abravanel e a sua família. Merece de verdade. Só aquela produção ali do quadro da Banda Rouge cantando para ele, gente, não tem altos efeitos especiais, não. Aquilo ali, olha, é criatividade mesmo, né? Muito lindo. Coordenação, uma belíssima produção. Foi bonito pra gente ver também como espetáculo. A plástica é linda. E ele falando de amor, eu lembrei do Chorão, que cantava, né? Só o amor é capaz de construir pontes indestrutíveis. E é verdade, é bem isso e é isso que ele tem em família. Muito lindo, muito legal. Adorei. Parece que outro momento muito emocionante também foi o do Beto da novela, né? Do Dantas. Emílio Dantas, exatamente. Pegaram ele de surpresa também, como sempre, no Arquivo Confidencial. Ele falou, mas gente, eu não tenho nem história para isso. Vai ser o Arquivo Confidencial mais rápido da história. Mas depois, ainda mais quando veio a Fabíola Nascimento, a Cacau de Segundo Sol, onde ele faz o Beto, e aí fez uma declaração de amor para ele, aí, né, ele ficou bem feliz da vida. Ficou mesmo. Já você vê isso, daqui a pouco tem Silvio Santos também aqui com a gente e muito mais. E vamos falar também da morte de um grande diretor de TV, muito amigo da gente, que entristeceu total a gente desde ontem, tá? Daqui a pouquinho. Bom, voltando para o nosso mundo das celebridades aqui, olha, eu queria... tá aí já, né, gente? Porque lembra que o Bruno Tálamo, direto lá do Hospital Sírio-Libanês, hoje aqui no nosso programa, falou que tinha visto e que tranquilizou todo mundo. O Sérgio Reis, mesmo internado, ele teve condições de descer ao caixa eletrônico do hospital e tirar um dinheiro. E aí o Bruno foi lá e conseguiu falar com ele. Não gravou, mas tem uma imagem para vocês agora. Tem um flagra dessa história. Olha lá ele no caixa eletrônico. Mas o que faz com o dinheiro dentro do hospital? Deve dar para a mulher dele. Não, mas esse hospital tem alguém muita pagar. coisa. Tem loja, parece um shopping. Loja, tem lanchonete, tem restaurante, tem tudo, né? E de repente pode precisar de algum dinheiro, ele tem lá com ele. Olha, ele tá de roupão, você viu? Ele tá de pijama, roupão por cima e foi até o caixa tirar dinheiro aí. Tá bem, graças a Deus. Pra ficar com o dinheirinho, tá bem, né? Tá com aspecto bom, graças a Deus. Porque a ablação você fica 3 dias realmente de repouso no hospital e depois você vai para casa. Como ele teve uma complicaçãozinha com
problemas de pulmão, já tudo medicado, ele fica um pouquinho mais. Era para sair hoje, não saiu. Mas ele sai ainda esta semana. Ai, tá ótimo, graças a Deus. Ele tem outros compromissos e a assessoria da TV Aparecida explicou o seguinte: ele foi cogitado, mas o programa ainda vai estrear, mas não fecharam com o Sérgio Reis. Então ele não vai participar dessa edição. Nessa temporada ele não vai estar. De escolher uma nova voz sertaneja. Da voz da música sertaneja. A voz da música sertaneja, muito legal, realmente. Mas ele fica de fora, se cuidando. Na próxima ele já está novo em folha e vai, né? É isso aí. Agora também o Sérgio não passa despercebido, né? Com quase 2 metros de altura. É maior que o caixa eletrônico. Todo mundo consegue ver onde está o Sérgio. E parabéns pro pessoal da equipe que conseguiu fazer esse flagra, Sim, exatamente, né? Tá aí, gente, flagra, assim vocês ficam mais tranquilos ainda, vendo, né, tudo aquilo que o Bruno Tálamo contou pra gente direto do hospital, viu? Bom, tinha mais coisas pra gente comentar aqui do Emílio Dantas, né? Vamos ver agora esse trecho? Vamos lá, vamos ver. Olha quem vem aí. Eu acho que as pessoas, elas têm o dom, assim, de tirar o melhor e o pior de você num relacionamento. Eu sempre acho isso. E o Emílio tira de mim o melhor que eu tenho, assim, até o que eu não sabia que eu tinha, assim. Ele me transforma todos os dias com o olhar dele para as coisas. Ele é extremamente amoroso, é um parceiraço e é o meu melhor amigo, assim. Ele é o meu melhor amigo definitivamente, assim. Então ele me faz enxergar as coisas de uma maneira mais bonita, de ter mais calma, de apreciar coisas. Porque eu acho assim que hoje em dia, né, é tão difícil você querer estar com alguém, sabe? De verdade, porque todo mundo é independente, todo mundo tem sua carreira, todo mundo tem seu dinheiro, você pode fazer o que você quiser da sua vida, você pode ter quantos namorados e quantas namoradas você quiser. E eu acho que quando você decide trilhar um caminho com alguém assim, tem que ser especial, sabe? Eu acho que não tem nada maior do que o amor, assim, a cumplicidade, a amizade, essa vontade de querer as coisas, as mesmas coisas juntos, assim. Então, é o que me faz estar com você todos os dias. Eu te amo muito, 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 muito. E sou muito feliz de ter você na minha vida, muito. Caramba, vai chorar. Fabíola Nascimento, um dos depoimentos mais consistentes. Direto. Isso aí é um amor mesmo, cara. É um achadaço, assim. Eu acho que a gente tem pensamentos e visões e um humor também que não é nem parecido, é que se completa. Porque ela sabe, de manhã eu sou o cão chupando manga, entendeu? De noite, graças a Deus, ela dorme. Então, você para chefe de excursão na Disney não tem chance. De manhã? De manhã. Nem vou. Não, imagina. Nem nunca, só arrastado. E a Fabíola já é chefe de Não, a Fabíola ela acorda já no... falando. Meu amor, um beijo, ela tá aqui atrás, então... tá aí, opa, que legal. Já já a gente comenta, tá? Bom, voltando aqui, olha, a Fabíola Nascimento falou que o Emílio Dantas tira dela, põe, né, faz com que ela... tenha o seu melhor lado diante da vida. Então eu espero que esse melhor lado dela que está aparecendo agora através desse amor, inclua o tratar bem a imprensa, porque ele trata. Ele é um doce de pessoa, é um artista super acessível, é o protagonista já da novela, a segunda novela na sequência, porque na Força do Querer ele também era protagonista e nem por isso, sabe, ele é hostil ou agressivo ou indiferente, ou faz pouco caso, ou bate de frente e bate boca, como ela já fez com vários colegas e como ela fez inclusive com a nossa repórter, a Cintia Lima. Então, se ele está aí fazendo com que ela tenha o seu melhor lado aflorado, que seja também para isso. Ela pode se espelhar no Emílio Dantas e fazer a mesma coisa, exatamente, certo? Porque ela falou, ele está extraindo de mim o que eu tenho de bom e o de melhor. Então extrai o que tiver de ruim e joga fora. Estirpa, né? Acaba com essa história. Né? É verdade, ela é linda, ela é uma excelente, excelente atriz, sou fã da atriz, realmente, mas esse lado é complicado, né? Com total certeza, e não precisa, né? Agora, um outro momento marcante desse arquivo confidencial foi quando Bruno e Marrone entraram. Cantou, né? Eu vi o VT depois, eu falei assim, gente, o que eles estão fazendo ali? E olha que coisa linda. Mas o Emílio canta, eu não sabia que ele cantava. Canta. Olha que barato.
Beto. Não é o Beto Falcão em cima do trio elétrico, não, né? Ele canta. Olha lá. Que lindo. assim, sem avisar. Teve Jean Giovanni também. Teve, foi muito legal isso, gente. Demais pra mim, quando sei lá, chega e me rende, me devora. Ele canta, né? Depois some, a alma chora. Que bárbaro, muito legal. Assim, quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. Que dupla, né? Ah, eu adoro. Que trio. Que trio com ele, que trio. Fica surdo, fica mudo, fica cego. É inevitável te amar assim. Quantas vezes digo não, mas lá no fim sempre me entrego. É inevitável poder da paixão. Se tento esquecer lá dentro do coração. Fica surdo, fica mudo, fica cego, fica Lindo, muito lindo. Aliás, o Vlad lembrou bem, porque ontem foi, acho que oficialmente, né, para o público todo, a volta de Jean e Giovanni. Foi uma coisa extremamente emocionante. Era tudo que o público queria ver de verdade, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso também. E tem muito Tem uma mais. bomba, hein? O que é? Já? Outra? Sabe aquela história toda? Traição, separação, divórcio? O quê? De quem? Do papagaio? Do José? Ih, tem alguém gente. se pronunciando. Ih, gente, aguenta aí que lá vem bomba. Bom, gente, vamos voltar aqui. Temos muita coisa ainda para comentar. Deixa eu só falar uma coisinha aqui para vocês. Que ontem eu tive na Bienal do Livro, a 25ª Bienal Internacional do Livro aqui em São Paulo, para fazer uma tarde de autógrafos minha e do Rafael Ilha com o livro As Pedras do Caminho. E aí, no mesmo local onde nós estávamos, tinha esse livro aqui, que continua sendo um dos livros mais vendidos. A gente estava no stand da Universidade dos Livros, não é? Onde quem comanda tudo nesse stand é justamente uma das autoras desse livro, a Márcia Batista, que escreveu esse livro junto com a Ana Medeiros, que é a biografia do Silvio Santos. A biografia do Silvio Santos, ela tá tipo campeã na Bienal, não é só no stand, ela é muito procurada, é uma das mais procuradas. Então, eu queria dar os parabéns para a Márcia Batista e a Ana Medeiros por Silvio Santos. A biografia é esse o livro que deve virar o filme, inclusive, né? Então, é isso, sucesso total, arrasando até na Bienal. Né? Olha você lá, Sônia Muito Abrão. legal. Aí eu lá, Olha lá, eu você. e o Rafa, né, com várias Olha das quanta pessoas que... Olha quanta gente, que legal, né? Que Foi bom. muito bom. A fila estava enorme, gente, graças a Deus. E foi uma tarde muito gostosa. Obrigada de coração a todos vocês que foram lá, tá? Espero que vocês gostem do nosso livro. E ontem eu fui no teatro prestigiar eu o Eric vi. Johnson. Teu nome tá na peça, Sônia Abrão. Você vai ver. Não, meu Teu Deus nome do tá na céu. peça. O Falabella já tinha me colocado o nome na peça também, lembra? Ele mesmo falou começa a aqui no cobrar. programa. Eric Johnson e Renato Bilheteria. Rabelo colocaram o seu nome na Não quero peça. nem ver como, A viu? Mas chaleira eu vou fina. ver a peça, vocês me aguardem, vocês me aguardem. Mas olha aqui, vamos falar da bomba. Então, falamos no começo do programa sobre aquela questão envolvendo o Tom Veiga, a Alessandra Veiga, Sim. a possível separação. Sim. O Jornal Extra ouviu uma amiga, que não se um sabe se é amigo, amiga né? do casal ou de um dos dois. E agora, um perfil aqui, através das redes sociais, nós estamos tentando levantar a autenticidade deste perfil. Tá. Mas a pessoa escreve em nome da própria Alessandra, sendo Ixi. a Alessandra. Ah. E ela disse o seguinte, ó. Oi, boa tarde, sou eu. Já mandei mensagem para a página do programa na internet. Meu Deus,
tudo... Segura. Segura essa história. Segura essa história aí. Segura. Meu Deus. Segura. Ó. Ih! Agora confirmou. Confirmou? Ela mesma? Ela mesma? Confirmou, então, Sônia Abrão. Vou passar agora... A mulher ou ex-mulher do Tom Veiga, o Louro José, o telefone dela para a produção. Se pronunciando. Bom, vamos saber aí que história é essa. É mais um capítulo da história do Tom Veiga, não é? O criador e intérprete do Louro José. E aí? O negócio está complicado. Depois dessa entrevista que a amiga concedeu ao Jornal Extra, falando que ele teria um comportamento agressivo, de que eles iriam se separar, que as coisas não iam muito bem. A Alessandra procurou aqui o programa, falou comigo também através das redes sociais. Acabei de passar o telefone dela para a produção, para a direção do programa. Sim. Ela começou falando o seguinte, ó. Com relação a tudo o que foi falado, ela só quis falar o seguinte. O texto, Sônia Abrão, dele? É grande, ó. É grande? Tá, mas é o lado dela. É o lado dela. História, né? Acho que todo mundo quer saber. Talvez ela fale por telefone aqui, não sei, vamos ver ainda. Mas ela disse o seguinte, ó. Tudo que essa pseudo-amiga falou é mentira. Nossa! Quero falar. O Tom Veiga, que faz o Louro José do programa Mais Você, jamais, em tempo algum, foi agressivo comigo. Pelo contrário, sempre foi um excelente marido. Socorro, diz a Alessandra. Não quero ninguém falando mal dele. E aí, continuamos conversando aqui, ela passou os contatos, ela falou que ela quer conversar porque ela falou, não quero ninguém falando mal do Tom Veiga, o meu marido. Meu marido. Não existe isto de agressão. Tá. Não existe isso de comportamento agressivo. Certo, ela só tocou nesse ponto, a Só. traição, o bebê. E aí ela falou que está à disposição. Ótimo, né? claro que a gente quer falar. Ela quer falar sobre tudo isso que foi noticiado. Não tenha dúvidas. A gente ainda frisou aqui, não é? A gente precisa saber se é amigo, amiga mesmo para valer. Eu acreditei que fosse, mas assim, que não deveriam ter dito o que disseram. E aí, Felipe? Não, nesse posicionamento, eu não acredito, nunca achei que ele fosse agressivo. Ele nunca me transpareceu isso, sabe? Até pelas fotos, ele sempre muito companheiro, até no programa. Eu acho que ele dá vida para essa genialidade aí que é o Louro José, e talvez isso não, realmente eu nunca acreditei. Certo. Mas agora a gente tem que ouvir o lado dela, né? Realmente, então, é o lado dela que a gente está ouvindo. Vamos ouvir completo. Né? Ela poderia entrar em contato conosco. Não, já mandou o telefone, Onde é que você estava? Falando com a trufa? Alô, falando com a trufa. É a trufa. Meu gente, Deus. pelo amor de Deus. Falando com... Gente, deixa eu me defender. Deixa eu me defender. Os dias da trufa estão contados. Senão você não vai criar jeito. Não vai. Mas daqui a pouco a gente volta lá e conclui aí esse nosso lado da notícia, tá certo? Bom, voltando aqui a nossa conversa sobre a mulher ou ex-mulher do Tom Veiga, falando o lado dela dessa história, porque nós lemos hoje no começo do nosso programa uma reportagem publicada pelo Jornal Extra, em que dois amigos falavam várias coisas em relação à crise, não é, no casamento deles, que já teria se transformado em separação. E ela já está na linha com a gente. Vamos conversar, vamos ouvir o lado da Alessandra, não é? Boa tarde, querida. Oi, boa tarde, Sônia, tudo bem? Tudo, como é que você está? Eu soube que você ligou aqui, né? Conversou com o Vlad, você quer falar o seu lado e eu acho importantíssimo. Muito nervosa fiquei, eu não conseguia contato com vocês. Eu falei, gente, eu preciso falar hoje, porque como você mesma disse, vira uma bola de neve se não for esclarecido. Sim. E o que você tem para falar para a gente? Meu amor, é o seguinte, em primeiro lugar, eu preciso dizer que eu não conheço pessoa melhor no mundo do que o Tom. Sim, o Tom, ele é incrível, é um excelente marido, é um excelente profissional, um ótimo pai. O único problema é que a gente começou a brigar. Muito, discutir, a gente não estava mais combinando e a gente decidiu separar. Não houve traição, não houve agressão. O Tom não é agressivo, ele é impulsivo. É diferente de ser agressivo. Mas de resto, gente, ele é incrível. Eu não posso falar nada do Tom, nada. É um desgaste normal de relacionamento mesmo, fechar um ciclo, é isso? A gente, presta atenção, Sônia, a gente se ama.
A gente se ama. Sim. Só que a gente não combina mais. Só isso. Certo. A gente briga muito, eu não quero mais ficar brigando. Mas existe amor entre nós. Isso é fato. Tanto do meu lado quanto dele comigo. Eu tenho certeza disso. Porque o que a gente viveu, só a gente sabe o que a gente viveu. Certo. Agora, ficar colocando palavras, eu vou te dizer o seguinte, eu não sei de nada dessa matéria, assim, eu não tenho o que falar nem de quem escreveu, nem de quem passou as informações, não tem problema, porque a gente sabe que isso acontece muito, sim, sim. A gente sabe que muitas coisas, se não forem esclarecidas, toma uma proporção que não é legal. Certo. Então, eu acho que as pessoas têm direito de tomar essas conclusões, porque realmente o Tom, né, não é a pessoa, mas como você falou, o personagem é, e eu acho que a gente tem que respeitar isso. Pelo fato de, assim, como eu te falei, as pessoas podem achar o que quiserem, não tem problema, eu não quero nem saber de onde partiu, como foi, só o seguinte, foi mal colocada essa situação. Certo. Sim, a história do Rock in Rio é verdade, sim, a história que a gente separou há 2 meses é verdade que a gente é casada há 14 anos e meio, tudo isso é verdade. Sim. Só o Tom nunca, jamais, em tempo algum, foi agressivo comigo. Muito pelo contrário. Foi com ele que eu aprendi a amar, ou a minha família aprendeu a falar eu te amo, de tão amoroso que ele é. Certo. E o que a gente tem que dizer, a gente diz. Isso é verdade. Certo. Alessandra, que a gente está com o nosso tempo muito esgotado, mas eu queria que você, pelo menos, dissesse para a gente como está a saúde do Tom Veiga. Ele realmente foi internado novamente? Foi um estresse pela separação? Como é que você vê isso? Ele não foi internado, Sônia. Ele simplesmente se atrasou e perdeu a hora. Foi isso que aconteceu. Não aconteceu mais nada. Ele não foi internado, ele não está fazendo nenhum cateterismo, ele não está fazendo exames, ele não está fazendo nada, ele só se atrasou. Acho que todo mundo já aconteceu isso um dia, né? Sim, perder a hora. Ele alega que ele está gripado, e é verdade que ele está depressivo? Olha, eu não sei se ele está depressivo, mas ele estava num tratamento para parar de fumar, então eu acho que ele pode estar tomando algum remédio em relação à ansiedade, mas eu acho que depressivo não. Acho que nem combina com o Tom ser depressivo. Certo. Bom, vocês querem fazer pergunta para ela? Vocês podem fazer enquanto eu estou dando uns recadinhos aqui. Não, nós vamos girar? Então a gente vai girar. Enquanto isso, a gente pega essas respostas aqui com a Alessandra. Girando, a gente já volta. Bom, de volta ao nosso programa, Vladimir Alves. A Alessandra está na linha. Queria saber da Alessandra aquela história da tatuagem, se houve ou não houve briga e como é que ela enxergou tudo isso. Ai, gente, desculpa, nem cumprimentei vocês, né? Imagina. Não, mas eu não estou nervosa de participar dos programas mas é porque é por causa da situação mesmo. Desculpa, gente, o Felipe, o Vladimir, desculpa, eu esqueci de cumprimentar vocês. Perdão. Que nada, diga, querida. Amor, é o seguinte, a tatuagem Quando ele foi fazer a tatuagem, ele estava começando a tatuagem, ele tirou uma foto e me mandou. Aí eu falei, pelo amor de Deus, diz que tu não tá fazendo uma tatuagem de Catrina, pelo amor de Deus. Aí ele falou assim, vai ficar linda, não sei o quê. Eu falei, não, eu não gosto. Porque já estava o desenho quase todo. E aí eu falei, pelo amor de Deus, cobre isso. O que começou, cobre, não faz mais. Aí ele respondeu assim pra mim, agora eu vou até o final. Aí eu falei, poxa. Aí quando ele acabou, como ele sabia que eu não tinha gostado só do desenho, ele postou direto no Instagram, gente. Aí por isso que eu reclamei no Instagram. Por isso que você não foi lá no Instagram eu desrespeitei ele ou coisa parecida. É porque ele postou lá. Então, se ele não mandou pra mim ela pronta e postou lá, eu acho nada mais justo que eu responder lá, certo? Agora a gente entendeu. Agora a gente entendeu. Fala, Thiago. Olha, mandaram uma pergunta aqui, Alessandra, para você no meu Instagram, no @ThiagoRochaBR, falando assim, Thiago, pergunte para Alessandra se o fim do relacionamento dela aconteceu porque o Tom se apaixonou pela terapeuta de casal. Não, a gente não fez terapia de casal. Na verdade, essa terapeuta, ela foi muito sacana mesmo. Ela me atendeu umas 3 vezes por aí. E eu sempre conversei com ela sem falar quem era meu marido. Aí no dia que foi preciso falar, deve ter sido pela 3ª vez, ela se mostrou interessada se ela poderia chamar ele para falar se ele toparia uma terapia de casal. Aí eu confesso que eu senti uma maldadezinha, até comentei.
com a minha irmã e tal, mas tudo bem, vamos ver qual é que é. Aí ele foi, conversou com ela e eu senti, aí depois passou um tempo, ele falou, a mulher até deu em cima de mim, eu até comentei com ela, eu não estou mentindo o que eu estou falando, eu até comentei com ela, o Tom comentou que você deu em cima dele, imagina, que isso, aquela coisa toda. Sim. Ô, Alessandra, vou te pedir só um minutinho, tá? A gente vai continuar nosso papo e eu vou girar, volto já já. Olha, o jornalista Alessandro Lobianco, que é o novo colunista aqui do A Tarde é Sua, confirmou que Glória Menezes esteve realmente na última sexta-feira no Hospital Sírio-Libanês aqui em São Paulo. Ela fez exames de acompanhamento por conta da idade, voltou para casa, voltou para o Rio na própria sexta-feira e já está bem. E o diagnóstico é que o seu quadro clínico é bom, tá? Então, obrigada aí pelas informações. Estamos indo embora. Beijo, tchau, até mais.